Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, todas as irmãs. Estaremos aqui mais uma vez nesta noite maravilhosa de terça-feira, glória a Deus, quarta-feira, para estar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, que Ele está fazendo por cada um de nós. Pelo dia que o Senhor nos deu para cada um de nós, é motivo de nós estar agradecendo o nosso Deus todos os momentos de nossas vidas. Glória a Jesus, maravilhoso, nosso Deus. Ele nos fortalece a cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Como é bom, como é maravilhoso, nós vivemos em nome do Senhor Jesus Cristo para louvar e glorificarmos o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele é santo, Senhor Deus de maravilha, Deus de misericórdia. Ele nos consola a cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas, amém? Eu vou deixar o louvor que está 570, glória. Ao findar o labor desta vida, quando a morte teu lado chegar, que destina de ter tua alma, qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procurou a paz neste mundo, em prazer que passa em vão, mas na última hora da vida, ele não mais satisfarão. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste o amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tem manchado a tua alma, não pode contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpo poderão ter o gozo no céu. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decide deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilhará-se na última hora um caminho brilhante e luz. Meu amigo, hoje tu tem tua escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, oh glória. Hoje Ele quer nos libertarmos a cada um de nós, glória a Deus, aleluia. Então não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Se Jesus está te dando a oportunidade, como Ele está nos dando a oportunidade para cada um de nós, se arrepende
e vem para a presença do Pai. Porque o Senhor, Ele está de braços abertos para nos fortalecer. Por isso que o Senhor disse, glória a Deus, aleluia, né? Meu amigo, glória a Deus, aleluia, hoje tu tens tua escolha, vida ou morte. Então Ele está nos dando a oportunidade para nós escolhermos o que nós queremos da nossa vida, a vida ou a morte. Então, meu querido irmão, não deixe para amanhã, né? Glória a Deus, aleluia. O que você tem que buscar, busque hoje. Abrace hoje. Se arrepende hoje. Glória a Deus, aleluia. Perdoa agora, hoje. Porque Jesus, Ele está próximo, não sabemos o dia, não sabemos a hora que o Senhor virá para resgatar o povo dele. Então busque ao Senhor enquanto pode. Busque ao Senhor quando Ele está nos dando a oportunidade para mim e para você. Para nós se convertermos diante do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que nos consola agora e para sempre. Não desista, meu irmão, minha irmã. Permaneça firme e fiel na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele está próximo para resgatarmos o povo dele, o povo escolhido. Todos nós somos chamados, mas são poucos serão escolhidos. Glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, vamos buscar mais força em Deus. Vamos buscar mais a proteção do Senhor Jesus Cristo, porque Ele está pronto para nos proteger a cada um de nós. Para nos livrarmos a cada um de nós de todos os males contra nossas vidas. O Senhor é nossa força, o Senhor é nossa luz, que nos conduz, que nos conceda a graça, a paz, o amor por cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abrace hoje. Se converta hoje. Porque amanhã pode ser muito tarde, nós não sabemos daqui a pouco o que pode acontecer comigo, com você. Se você tem mágoa com o teu irmão, com a tua irmã, se arrepende. Peça perdão. Porque Deus está nos dando a oportunidade para mim e para você, nesta noite, até agora, para nós se convertermos diante de Jesus. Glória a Jesus maravilhoso. Tenha fé, tenha esperança, confia no Senhor, acredite no Senhor Jesus Cristo, porque grandes maravilhas o Senhor possa fazer na minha vida e na tua vida. É só confiar, é só crer, é só acreditarmos no Senhor, entregarmos a nossa vida de corpo e alma para o Senhor, porque grandes maravilhas o Senhor fará por mim e por você. Grandes milagres o Senhor fará por mim e por você a todos os momentos de nossas vidas. Entrega a vida para Jesus. Se converta. Porque Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa proteção. Ele está sempre para nos proteger, cada um de nós. É Ele que nos socorre a cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas. Eu vou deixar a palavra do Senhor que está em Isaías, glória a Deus, capítulo 31, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, e vou deixar a palavra que está em capítulo 31, versículo 1. Ai dos que descem ao Egito e buscam socorro e se estribam em cavalos. Tenha confiança em carro, porque são muitos e nós cavalos, os cavaleiros, porque são poderíssimos e não atentam para o Santo de Israel e não buscam
ao Senhor. E todavia também ele é sábio, e fará vir ao mal, e não retirará as suas palavras, e ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra ajudas dos que praticam iniquidade. Porque os egípcios são homens, e não Deus, e os seus cavalos carne, e não espírito. E enquanto o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, e tanto oscilador e como ajudador, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse ao Senhor, como o leão e o filhote do leão, e runge sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles. E uma multidão de pastores, e não se espantam da sua voz, e nem se abate e pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelos seus outeiros. E como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos ampararás a Jerusalém, e ele amparará a ele ali, livrará o passado e salvará. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus, Pai querido, Senhor. Eu estou aqui, meu Pai, neste momento, Senhor, para trazer mais uma palavra, Senhor. O Senhor vem me usando, meu Pai, como instrumento da Tua palavra, Senhor. Senhor, meu Pai, não deixe, meu Pai, que eu fale nada que vem de mim, Senhor, mas com o Espírito Santo, Pai. Põe as Tuas palavras sobre a minha boca, Senhor. Que essas palavras, Senhor, possa tocar, Senhor, no fundo do nosso coração, meu Pai. Que nós possamos meditar, Senhor. Que nós possamos refletir, Senhor. Tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor quer falar com cada um de nós nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, ai dos que descem ao Egito e buscam socorro e se trilham em cavalos e têm confiança em carro. Olha que a palavra do Senhor está falando comigo, com você. Muitos, meus queridos irmãos, eles põem as confianças deles no carro. Outros põem a confiança no cavalo. E a palavra do Senhor mostra para cada um de nós. E ele busca socorro nestas coisas. Achando que eles que possam resolver, ter o carro, ele serve para nos momentos que nós precisamos. Mas o Espírito Santo está sobre aquele carro, guiando aquele carro para levar aonde nós queremos. Assim são o cavalo. E muitos estão confiando em carro, em cavalo, em vez de confiar em Deus. Em vez de confiar, acreditarmos em Deus. Muitos, meus queridos irmãos, os egípcios, eles não confiam em Deus. A confiança deles é em carro, cavalo. E a palavra do Senhor vem nos mostrando para cada um de nós, meu querido irmão, glória a Deus, porque são muitos e nos cavaleiros, porque são os poderosos, e não atentam para o Santo de Israel, e não busca ao Senhor. Porque esses a confiança deles é o cavalo, é o carro, mas eles não buscam a Deus.
Porque quem nos socorre a cada um de nós é Jesus Cristo. É Ele que nos socorre, é Ele que nos fortalece a cada um de nós, a todos os momentos de nossas vidas. Então nós devemos confiarmos nele, nós devemos crermos nele, acreditarmos nele. Porque, meus queridos irmãos, é Ele que nos socorre nos momentos de dor, é Ele que nos socorre nos momentos de aflição. A palavra de Deus, ela vem nos mostrando a cada um de nós, e todavia também Ele é o sábio, e fará vir ao mal. Eles, meus queridos irmãos, eles é sábio, mas eles pensam em fazer o mal ao teu próximo. Eles estão ali fazendo mal, glória a Deus, aleluia, né? E não retirará as suas palavras. Eles não retiram as palavras, porque eles vêm fazendo mal ao próximo. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, e levantará contra a casa dos malfeitores. Eles levantam, né, contra a casa dos malfeitores. Então, meus queridos irmãos, a palavra de Deus, ela nos consola. A palavra do Senhor, ela nos fortalece. Ela nos livra dos nossos malfeitores, dos enganadores contra nossas vidas, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, e contra, ajudam o dos que praticam a iniquidade. Eles ajudam aqueles que praticam uma grande iniquidade, as maldades entre as pessoas. Jesus, ele não está nesse negócio, porque Jesus, ele não ama maldade. Ele não ama maldição, mas que Jesus é amor. Jesus é misericordioso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, porque os egípcios são homens e não Deus. Nós devemos confiarmos em Deus, não confiarmos em egípcios e em homens. Mas devemos confiar naquele que nos deu a vida. Aquele que morreu numa cruz para nos salvar. Aquele que está pronto para nos libertarmos, para nos livrarmos a cada um de nós, meus queridos irmãos. Os seus cavalos é carne e não espírito. Os carros é carro, mas não espírito. Nós devemos adorarmos em espírito. Adorarmos o nosso Criador, que é Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Enquanto o Senhor estender as mãos, e todos cairão por terra. Então, todos aqueles que praticam iniquidade, todos aqueles que praticam maldade, maldição contra as pessoas, né? O Senhor estenderá as mãos sobre ele. E eles cairão por terra de joelho. Então, todos aqueles que desvia do amor de Deus, todos aqueles que desvia da palavra de Deus, todos vão estar caindo por terra de joelho dobrado. Para pedir ao Senhor, Senhor, me socorre. Me socorre porque eu estou passando por tantas aflições. Muitas vezes em nossas vidas, vem as provações. Vem muitas vezes as provações não para nos ferir, mas para nos alertar. Para nós se converter, para nós entregarmos a nossa vida de corpo e alma para o Senhor. Como são maravilhosos, como são grandiosos as obras de Deus em nossas vidas, as promessas de Deus na minha vida e na tua vida. Isso, meus queridos irmãos, isso é maravilhoso. É nós vivemos na obediência. Amarmos a Deus e uns aos outros. Não seja que nem o egípcio. Egípcio é homem. Ele não é Deus. Quem é Deus, ele pode dar tudo para mim e para você.
Nós não devemos, meus queridos irmãos, depositarmos a nossa confiança no homem, mas confiarmos em Deus. Confiarmos naquele que tudo pode, naquele que nos fortalece, aquele que nos liberte, nos livra nós de todos os males. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E tanto auxiliador e como ajudador, e todos juntamente serão consumidos. Até aqueles que estão ajudando eles. Até eles, meus queridos irmãos, juntamente serão consumidos. Jesus está consumindo eles da terra. Todos os malfeitores, todos os enganadores, todos os devoradores contra nossas vidas. A palavra de Deus, ela nos mostra, porque assim me disse o Senhor, como o leão e os filhotes. Os filhotes devem obedecer o leão e a leoa. Assim, meus queridos irmãos, nós devemos obedecer a Deus. Nós devemos ser obedientes a Deus. A todos os momentos de nossas vidas, o leão, os filhotes, e o leão runge sobre a sua presa. Ele runge sobre as suas presas. A palavra de Deus, ela nos mostra, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores. Aí se convoque uma grande multidão de pastores. Glória a Deus, aleluia. E não se espantam e da sua voz. Não se espanta com as suas vozes. Porque, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E nem se abatem pela sua multidão. Assim diz o Senhor. Não se abate. Não se entristeça teu coração. Quando o pastor trabalha imensamente, verdadeiramente, na sinceridade. Não se espantam com a sua voz. Não se espante com a voz de Deus. Porque esse é o pastor verdadeiro que temos. Ele não tem acepção de pessoa. Ele ama a todos da mesma maneira, da mesma forma. Para ele não tem decepção de pessoas. Não somos que nem nós, porque muitas vezes nós temos decepção de pessoas. Muitas vezes as pessoas aceitam aqueles que ele querem. E hoje, meus queridos irmãos, as igrejas somos nós. Os templos, estão vazios. Porque muitas vezes, quando os membros estão dando lucro para a igreja, o pastor muitas vezes carrega na palma da mão. Mas o dia que ele não tiver doando o dízimo, muitos serão massacrados. Muitos serão deixados. Porque muitos não dão valor. Não valoriza as ovelhas. Muitos estão preocupados com os bens, mas esquece, das coisas boas que Deus está nos dando. Porque se Deus pôs a cada um de nós para ser o anjo da igreja, mas estamos aqui para buscarmos ovelhas, aquelas ovelhas que estão feridas e machucadas. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, se converta diante de Jesus.
Glória a Deus, aleluia. Não, e a sua multidão, assim diz o Senhor dos Exércitos, descerá para pelejar pelo monte de Sião e pelos seus outeiros. Ali um monte de Sião. É para pelejar para o povo. Para pelejar com o povo rebelde e desobediente. O Senhor está pelejando para livrarmos, para desviarmos nós dos caminhos errados. E muitas vezes Ele está desviando e nós estamos indo para o caminho contrário. Como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é bondoso, misericordioso com cada um de nós, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos. Como as aves voam para o exército. Assim é o Senhor Jesus. Ele está a cada canto desta terra, cuidando do povo dele, buscando, cuidando de cada família neste momento. Então Deus, Ele ama todos iguais. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jerusalém, Ele, glória a Deus, aleluia, amparará e a livrará o passado e salvará. Ele te livra você do passado. Quantos livramentos que Deus tem nos dado. Ele tem livrado nós dos passados. Eu sei que nem todos os passados foi bom. Então Deus está te livrando nesta noite. Ele está pronto para te salvar. Para te dar salvação. Para te salvar, para te libertarmos de todos os males. De toda a perseguição contra nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Convertei vós, pois, aquele contra a quem os filhos de Israel se receberam, rebelaram tão profundamente. Se converta diante de Jesus. Se entrega a tua vida para Jesus, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aquele contra os filhos de Israel. Quantos que estão contra aquele filho de Israel? Quem é o filho? Está cuidando de nós? Ele é perseguido. Ele foi perseguido, Deus, quando estava no ventre da mãe dele. E nós que somos pecadores? E nós que somos falhos? Nós vemos, meus queridos irmãos, a perseguição de Jesus. Jesus, ele foi perseguido a todo momento. José e Maria teve que sair de uma cidade para outra cidade, né, que o filho estava sendo perseguido. Ele estava perseguindo para matar Jesus. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus, ele não tinha contenda nenhuma contra ele. Jesus, ele era justo, pecador, ele não tinha pecado. Ele era reto, ele é reto. Ele foi perseguido. Ele ficou 40 dias, 40 noites, jejuando, sem comer, sem beber. Ali quando ele disse, quando venceu os 40 dias, ele falou que estava com fome. O que o diabo disse para ele? Se tu és filho de Deus, se transforme, faça essa pedra se tornar pão. O que Jesus disse? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem do Senhor. Nós vemos a sabedoria de Jesus. Mesmo assim, meus queridos irmãos, queridas irmãs, o inimigo não deixou Jesus em paz. Ele foi e levou Jesus para um alto. E disse Jesus, tudo aqui é meu. Se você quiser me adorar, eu te dou tudo para você eu dou para quem eu quero. E eu quero te dar para você. Para você
E aí Jesus disse: quanto que tu quer, por isso é que tudo pelo meu povo. Eu quero a tua vida. Ele achou que Jesus não ia fazer esse propósito para ele. E Jesus disse: tudo certo, eu te dou a minha vida pelo meu povo. Olha o amor de Deus nas nossas vidas. Olha o amor que Ele tem por mim e por você. Ele não era para ter aceitado essa proposta, porque aqui dali já era tudo dele. O inimigo falou que era dele, mas não era nada dele. Era de Jesus. Mas Jesus deixou ele ir até onde ele queria, para ver até onde que ele ia. E ali, meu querido irmão, ele foi para um alto e disse: se tu és filho de Deus, lança daqui abaixo. O que Jesus disse? Não tentará ao seu Deus. Porque muitas vezes nós queremos só coisas boas. Quando passamos por lutas, passando por problemas, aí muitas vezes desesperamos. Ou muitas vezes desanimamos, desistimos de ir para a presença de Deus. Ah, está acontecendo tanta coisa comigo, para que eu vou buscar a Deus se Deus não está me ouvindo? Jesus está de ouvidos atentos para ouvirmos as suas orações. Mas Jesus, ele não tinha nada que merecer. Ele não merecia passar por aquilo que ele estava passando. E nós que somos pecador. E ele aguentou aquele tudo calado, carregando aquela cruz, cuspido, sendo cochocoteado, com aquela cruz, deitado, levantava, caía, até naquele lugar onde queria ser crucificado. Ele sabendo que ia ser morto, e ele foi como se fosse para o matadouro. E ali, meu querido irmão, foi a triste dor. Ele sendo pregado com aqueles pregos, vivo, com a coroa de espinho, sendo flechado, derramando aquele sangue por causa de mim, por causa de você. Mesmo assim, muitas vezes nós ignoramos. Muitas vezes nós desistimos de caminhar na presença de Deus. Porque muitas vezes, meu querido irmão, o nosso egoísmo, o nosso comodismo fala mais alto. Então nós devemos se entregar mais para o Senhor. Se converter mais diante do Senhor. Porque temos luta, mas tudo passa. O choro passa. As tempestades passam. A doença passa. Só não passará a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos permaneça agora e para sempre na minha vida e na tua vida. O que nós não possamos é desistirmos. O que nós não possamos é desanimarmos. Mas compreendemos. Entendemos o agir de Deus. Olha quando Jesus levantou as mãos. E ali todos caíram por terra. Todo mal, todo espírito do mal contra a vida daquele povo. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, não perca a esperança, não perca a fé, não perca o amor a Deus, porque o nosso Deus, ele é tudo nas nossas vidas. O nosso Deus é perfeito, o nosso Deus é maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Até amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Glória a Deus, para estar fazendo um momento de oração, 7 horas da manhã. Amém? Que Deus abençoe, que Deus dê uma ótima noite, um ótimo sono, abençoado para cada família, em nome de Jesus. Que estas palavras possam ficar no profundo do nosso coração. Amém?
para nós ficar meditando, refletindo em nome de Jesus. Que todos tenham uma ótima noite, um ótimo sono, abençoado em nome de Jesus.